Eu tô chocada que esse mangá foi feito por mulheres. E eu já vou explicar por que eu tô chocada que esse mangá foi feito por mulheres. Oi, eu sou a Mind. Como vocês sabem, eu leio alguns mangás e livros, eu gosto de ler. E às vezes eu trago alguns vídeos de reflexão sobre esses mangás, sobre esses livros. Se eu acho que cabe no canal principal, eu trago pro canal principal. Se eu acho que não cabe pro canal principal, eu trago pra cá. Eu cheguei a falar desses dois mangás no meu TikTok. Foram mangás que eu comprei num sebo e me interessou por ser mangá de romance. Eu não sou muito fã de mangá de romance? Não. Mas de vez em quando eu dou a louca e compro mangá de romance. E por ser um romance dos anos 2000, que ele, que ele se passa no final dos anos 90, no início dos anos 2000, eu resolvi comprar. E assim, esse romance ele me surpreendeu, porque ele mistura ficção científica, um futuro onde a tecnologia avança, mas nos anos 2000 e não avançou tanto, mas e ele mistura o romance, mas ainda assim tem umas coisas que não dá pra passar pano aqui. Mas vamos primeiro contar aqui a história. O mangá ele é de 2 volumes. O primeiro volume é do ponto de vista do Kazamichi, que é um dos personagens principais, e o segundo volume é no ponto de vista da Juri. E não é a mesma história contada em 2 pontos de vista. É a continuação da história em 2 pontos de vista. Então a história inicia aqui de um ponto de vista e depois ela continua aqui do outro ponto de vista. Esse mangá, do ponto de vista do Kazemichi, é o mais polêmico. Porque assim, ele vai contar a história do Kazemichi. O Kazemichi era um cara que ele tem um passado super conturbado com a família. Porque ele era filho da amante de um cara rico. Anos depois, esse cara rico assume ele e tal. E nesse meio tempo, ele sofre um acidente. Ele sofre um acidente e ele praticamente morre. Muitos órgãos dele, partes do corpo dele vão à falência. Ele tá praticamente destruído. Mas aí, uma empresa financiada pelo pai dele, o pai dele bota dinheiro nessa empresa, transforma o partes do corpo dele artificialmente. E ele vira um ciborgue. Só que, como essa é uma tecnologia muito nova e a gente tá nos anos 2000, né? Tipo, é um futuro mais avançado do que os anos 2000 foi, mas ainda é anos 2000. É um projeto ultra secreto, escondido até da polícia, das autoridades, e ele vira cobaia desse projeto. Mas ele vai viver no máximo 5 anos, porque todos esses órgãos artificiais dele têm um tempo de validade, porque é um protótipo experimental. Então ele vai viver no máximo 5 anos a mais. E na verdade, a empresa reconstrói ele para usar ele como cobaia para pegar todos os sentimentos e expressão faciais dele através do globo ocular deles. Eles meio que gravavam tudo que ele via para entender como é que ele se sentia, como ele se expressava, para criar robôs parecidos com o humano. Então, ele foi só uma cobaia. E a gente vai descobrir isso ao longo do mangá, tá? Só que aqui ele tem mais 5 anos de vida depois que ele é reconstruído. E daí, nesses 5 anos de vida, ele resolve focar no profissional, que ele queria ser um atleta profissional, focar nos amigos que ele já tinha. Ele tem uma relação conturbada com alguns amigos, com a ex-namorada e tudo mais. Só que ele acaba conhecendo a Juri e se apaixonando por ela, indo morar com ela e viver um relacionamento com ela. Só que ele esconde uma caralhada de coisa dela. Primeiro, ele esconde sobre a família dele, ele esconde sobre ele ser um ciborgue, ele esconde sobre ele ter uns amigos aí, os amigos, as amizades dele. Ele esconde muita coisa dela. E ele se sente mal por esconder isso dela. Mas ele não acha em nenhum momento que ele tá errado em esconder uma caralhada de coisa dela. E ele acha que é justificável ele esconder uma caralhada de coisa dela porque ele sente que ela esconde alguma coisa sobre o trabalho dela. E, de fato, ela não diz exatamente o que ela trabalha. Então, ele não sabe com o que ela trabalha, mas claramente é algo que ela não pode dizer. Por quê? Porque ela é psicóloga da polícia e investiga coisas meio ultra secretas aí da polícia. Então, ela não pode simplesmente chegar e dizer sobre o trabalho dela, o que ela faz no trabalho e tudo mais. Entendeu? E é por isso que ela esconde. Então ela tem um motivo para esconder as coisas do cara. Mas ele usa isso de justificativa para esconder e mentir para ela uma caralhada de coisas do relacionamento inteiro.
E como se não bastasse, ele tem uma ex que é uma pessoa que tem um passado conturbado e uma mente meio perturbada. E ele nunca amou de fato essa ex, mas ele deu carinho e amor pra ela quando ela precisou, mesmo não sendo amado. E daí, enquanto ele tá com a Júri, ele reencontra, porque ele vai fazer um campeonato, porque ele é atleta, ele reencontra esta ex e o que ele resolve fazer? A ex quer pegar ele pega ela, porque se ele se recusar, ela vai ficar muito triste, a ex. E a Júri que se foda. Ai, eu sei que eu estou traindo a Júri, mas ela vai ficar triste se eu não pegar ela. E simplesmente ser jogado no mangá, ele trai a mina. E isso nem é desenvolvido e elaborado depois, ele simplesmente trai. Acontece que o prazo de validade dele tá acabando, os órgãos dele estão tudo estuporados, e ele decide que ele vai ter o controle sobre a própria vida. O que ele faz? Ele se mata. Alguns dias antes de que ele já ia falecer por conta que os órgãos dele têm prazo de validade, e no fim ele só foi usado como cobaia. É isso. E daí esse volume 1 joga algumas coisas sobre o Kazemichi e não desenvolve. Primeiro, essa relação com essa ex não é nada desenvolvido, é super jogado. Ele trai a Júri, isso também não é levado à tona depois e não é desenvolvido, e foda-se. Ele mente e esconde uma caralhada de coisas da Júri e também foda-se. E o tempo todo, o mangá fica se justificando de porque ele é um ciborgue e teve uma vida conturbada, que tudo bem ele mentir e esconder as coisas. E ele trai a Júri também com homens, porque ele tem um momento que ele precisa de dinheiro. E daí ele se prostitui para alguns homens para conseguir dinheiros e favores. Ele chupa umas pica. Ele chupa umas pica. E daí... Enquanto está com a Júri. E isso é jogado no mangá e não é desenvolvido. Depois que ele morre, é isso aí. Beijo, e não é desenvolvido, não é trabalhado. Então, no fim desse mangá, ele se mata. E daí a gente vai pro volume 2. A Júri, ela começa a investigar o porquê da morte do Kazemichi. Porque a morte do Kazemichi acontece numa explosão. E ela e o parceiro dela de trabalho têm que... Inclusive, o parceiro da Júri é o ex dela. E tem um momento aqui nesse volume, que eu tenho que falar isso, que o Kazemichi vê ela com o ex no mesmo carro, e ele fica com ciúmes. E daí ela conta a verdade pra ele. Ele é meu ex, tal, a gente trabalha junto, eu sei que isso é uma situação complicada, mas a gente tem que trabalhar junto. O Kazemichi fica puto, sendo que ele já tinha traído ela. Então, tipo assim, ela não pode trabalhar com o ex, mas ele pode chupar pica e pegar a ex dele. É sobre... Por isso que eu digo que isso aqui é polêmico. Daí vamos pro volume 2. Ela e esse ex dela, que é parceiro de trabalho dela, que é policial, vão investigar o motivo da morte do Kazemichi, que foi uma explosão. Ele se explode, basicamente. E daí, ele usa, tipo, as partes borga do corpo dele pra se explodir o coração dele. Mas eles têm que investigar se é suí ou se é um acidente, o que aconteceu. E também percebe-se que o corpo dele é esquisito, é meio ciborgue e tal. Então, tem uma parada esquisita rolando, eles têm que investigar. E daí ela descobre tudo sobre o passado do Kazemichi, que a gente conhece nesse volume aqui. E daí ela vai descobrindo um monte de mentira dele. E ela não vai ficar nem um pouco puta. Tipo, tudo bem. E detalhe, ela nunca descobre a traição. Ela conhece a ex dele, sabe da história de vida da ex dele. A gente conhece a ex dele, a história de vida da ex dele nesse volume. Mas ela não descobre a traição. Simplesmente a traição é jogada nesse volume e ela não é desenvolvida. Ela também não descobre que ele se prostituía. Então, o lance da prostituição e da traição é simplesmente jogado e não é desenvolvido. Morreu junto com o Kazemichi. E daí aqui ela vai ali, né, descobrindo tudo sobre o passado dele, sobre a família dele, sobre a relação conturbada que ele tinha com o pai, com a mãe, que a mãe dele era meio doida, que ele tinha uma irmã mais nova, que é doente. Daí descobre as amizades que ele tem um melhor amigo de infância, que é um drogado delinquente rico, é um drogado delinquente rico, filho de rico. E ele descobre que essa ex dele também é uma filha de um rico.
que foi abusada por um hóspede, porque o pai dela é dono de um hotel. Ela foi abusada por um hóspede, e daí o pai dela pediu pra que o Kazemite cuidasse dela. E daí o Kazemite foi namorado dela por um tempo por pena. Porque ela foi abusada por um hóspede. Esse é o trauma da guria. Mas isso não justifica. Isso não justifica ele ter traído a Juri com ela, tá? Pra mim, não justifica. Mas o que mais me choca nessa história... Daí ela vai descobrir tudo isso e, ao mesmo tempo, ela vai lidar com o luto de ter perdido ele. E ele foi o grande amor da vida dela. Só que daí eu me questiono. Um amor que foi todo construído em base de mentira, enganação e traição é um amor, gente? Que porra de amor é esse? Não, e o pior, isso foi escrito por duas mulheres. O que essas minas têm na cabeça? São duas mangaká mulher de romance. Que romance é esse? Que, tipo, o cara trai a mina e tá tudo ok. Com o homem, com mulher, com a porra toda. O cara mente, o cara engana, o cara esconde. E tá tudo bem, porque em nenhum momento ele se arrepende ou pede desculpa. Ele deixa uma carta de despedida pra ela ver no aniversário dela, meses depois que ele morreu. Ele manda um e-mail pra ela. Ele manda um Gmail pra ela, um Hotmail. E ele não pede desculpa por ter mentido, por ter enganado. Ele não pede desculpa. Ele acha que ele tá certo. E daí eu fico me questionando qual os romances que o povo tá lendo. É por isso que a gente se relaciona mal na vida. Olha os romances. Isso aqui é um mangá famoso dos anos 2000. E daí, se você for analisar os filmes e as séries de romance aí que a gente cresceu vendo, sempre tem umas paradas meio que tu fala, questionável isso, questionável. E daí eu me questionando que esse romance que a gente tá vendo, que a gente tá lendo. É por isso que hoje em dia a gente não sabe se relacionar com as pessoas. Por isso que hoje em dia a gente acha que ser vagabunda é normal. Que ser uma piranha é normal. Porque a gente lê essas coisas. A gente cresceu lendo que o cara ser um completo filho da puta tá tudo bem. Não tá. É por isso que a geração de homens, eles acham que tá tudo bem ser filha da puta. Porque tem mulher que tá aceitando. Porque tem obras que estão dizendo que tá tudo bem ser filha da puta. Não tá, gente. Não tá. E apesar de eu ter gostado desse mangá, dessa história, tirando essas partes do Kazemite, tipo, pra mim eu não consigo acreditar que um dia o Kazemite amou a Juri. Por mais que ela tenha se sentido amada, não foi amor de verdade. Eu acho que o ex dela, que era parceiro dela, amou mais ela que o Kazemite, na minha opinião. Porque que conceito de amor é esse? Que, ai, porque assim, aqui no mangá trata como assim, ó. Ah, ele mentiu, ele traiu, ele enganou, ele escondeu coisas dela, mas no fundo ele amava ela e é o sentimento que importa. E é essa mensagem que o mangá passa, tipo, foda-se as atitudes que a pessoa tem com você, é o sentimento que importa. E na vida real isso aqui não funciona. Na vida real é as atitudes que importam, não o sentimento. Você pode ser um casal que tem um sentimento maravilhoso um por outro. Mas se as atitudes do dia a dia machucam o seu parceiro, esse relacionamento é fadado ao fracasso. E eu acho que é isso que a mídia, que as obras, tanto literárias quanto séries, filmes, nos venderam. De que o que importava para construir uma relação era o sentimento. E daí, hoje em dia, as pessoas se relacionam buscando sentimento, pelo sentimento. E passando pano para qualquer atitude de merda que a pessoa tenha. Sendo que o que sempre importou foram as atitudes. Não importa as palavras, porque também o Kazemite falava coisas lindas pra Juri. Mas o que adianta a palavra, o sentimento, se as atitudes eram completamente opostas às palavras e os sentimentos? E é sobre isso, gente. Vamos refletir sobre os relacionamentos. O que é mais importante? As atitudes ou o sentimento e as palavras? Porque eu posso falar que eu te amo também. Eu amo todos vocês que estão vendo esse vídeo. Mas eu nem conheço vocês, eu nunca vi vocês na minha vida. Raso, né? Eu posso falar qualquer merda. Eu posso falar que vocês são a pessoa mais linda do mundo. Eu nunca vi a cara de vocês. Entende? Entende que a gente tem que começar a aprender que a atitude ela vale 1000 vezes mais do que palavras e sentimento?
Porque de sentimento o inferno tá cheio. E pode ter certeza, o inferno também é bem barulhento. O pessoal fala pra caralho lá. É isso. Beijo da Anitta, fica a reflexão. Recomendo você ler esse mangá só se você for maior de idade, tá? Porque ele tem umas coisinhas muito pesadas, principalmente esse volume. Ele tem cenas de sexo. Ele não é hentai, né, gente? Mas ele tem cenas mais explícitas, então claramente não é pra menor de idade. Mas se você for de maior, leia. Leia mais pensando na ficção científica, porque a parte de ficção científica, ciborgue, e eles estão escondendo do governo e usando pessoas como cobaias, essa parte é legal. Inclusive, ela deveria ter sido melhor desenvolvida no mangá, porque essa parte é bacana. O romance é que cagou, porque então vá numa mente de que isso aqui não é amor. Isso aqui estão te vendendo como amor, mas ele nunca foi amor. Mas a parte da ficção científica é bacana. E é isso, gente. Vocês já leram Made in Heaven? Eu sei que ele tem o nome de um bagulho de Jojo, mas ele foi lançado antes que Jojo. Então não tem nada a ver com Jojo, tá? Ela não se inspirou em Jojo. Talvez o autor de Jojo tenha se inspirado nela, mas eu duvido muito que ele leia mangá de romance. Mas assim, vocês já leram esse mangá dos anos 2000, Made in Heaven? Se você já leu com essa história, deixa o que você pensa sobre isso aqui nos comentários. E é isso, esse foi o vídeo. Eu refletindo sobre o que eu li. Porque eu precisava contar pra alguém e num vídeo mais longo, assim, porque até eu fiz vídeo curto no TikTok, mas eu acho que eu não consegui expressar tudo que eu consigo expressar. O vídeo longo do YouTube é bom que você expresse todas as merdas que você tá pensando na sua cabeça. Isso é ótimo. E, bom, se você quer ler um romance, não recomendo. Se você gosta de ficção científica, até que é legalzinho. É isso. Beijo da Anitta. Ou da Mind. Tchau, tchau.